Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Adriano de volta no quadro Marine Tech e a gente hoje vem tirar uma dúvida sobre a diferença entre os faróis maiores, faróis de busca e as luzes de iluminação que são utilizadas em locais portuários e embarcações. Mas antes da gente continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal como está mostrando aqui, para que você possa receber no seu dispositivo móvel toda semana os nossos vídeos que estão saindo no canal. E ao final do vídeo, deixe como está mostrando aqui o seu joinha, para que a gente possa alcançar mais gente aí como você nesse mundão náutico do YouTube. Bom pessoal, a primeira coisa que a gente tem que definir bem, para não haver confusão, é a diferença de definição entre todos esses usos de equipamentos luminosos na sua embarcação. Esses maiores aqui são faróis, tá, de pesquisa, farol também para você iluminar até 5 milhas à frente do seu barco. Existem mais potentes que esses que vão até 5 milhas. E existe também os faróis de busca, que são esses daqui, são os pequenos faróis ou mini faróis de busca, tá? E lembrando que essas luzes que estão aqui à frente, a gente usa como luzes indicadoras de navegação, tá? Algumas delas são usadas para finalidade de alerta, outras para indicar caminhos e também a nível de embarcação para indicar posicionamento e lado da sua embarcação ao qual está sendo sinalizado em relação às luzes de navegação que você tem na sua embarcação. Então, pessoal, a primeira coisa que nós temos que explicar em relação à usabilidade é os faróis de longo alcance, que normalmente são fixos em embarcações, mas você também pode movimentá-lo para fazer focagem de algo que você estiver procurando com a forte iluminação dele. Lembrando que esses tipos de faróis existem também utilizados em forma de torre, em costas, ceadas, recifes, áreas portuárias, justamente para localização a grandes distâncias de milhas, como está sendo mostrado aqui na imagem do lado. Eles têm uma iluminação que pode alcançar até 20 milhas náuticas, e isso ajuda bem em cartas náuticas, como eu estou mostrando aqui do outro lado, como está mostrando na seta aqui, as indicações nas cartas náuticas, aonde existe esses faróis grandes de torres que auxiliam as navegações de alto mar para indicar perigos, posicionamentos de mapa ou até mesmo no caso de tempestades ou má situação climática, que você tenha que se orientar na sua navegação para chegar na área portuária ou até mesmo desviar de recifes perigosos que existem algumas encostas litorâneas em alto mar. Por isso é importante que esses, como está sendo mostrado aqui, esses tipos de faróis existem em várias partes do mundo para quem tem navegação marítima e pode correr risco de perigo. Bom, outro tipo que é muito utilizado através de posições fixas de sua embarcação são os pequenos faróis de busca, como nós estamos mostrando esses aqui de LED. Os faróis de busca, eles são bem importantes porque eles ajudam na sua pequena embarcação a verificar se durante o trajeto que você está fazendo ou aquele caminho escolhido náutico, se você vai ter algum obstáculo ali que possa interferir ou prejudicar a sua navegação ou até mesmo a sua embarcação. Com eles você pode, dependendo do modelo e da marca, você pode ter um alcance de até 3 milhas náuticas, que são um pouco maiores que esse e com intensidade de LED maior. Existe também dele de lâmpada halogênia, como você pode ver aqui nesses maiores que usam lâmpada de halogênio. Mas a maioria dos mais modernos hoje são LEDs no lugar de lâmpada de halogênio. Lembrando que muitos deles também têm autonomia de usar um controle remoto, onde você da cabine ou de qualquer outro lugar da embarcação, você pode controlar o funcionamento dele através de um controle remoto, como eu vou demonstrar aqui do lado agora. Vamos ligar um deles aqui, né? Vamos ligar esse aqui. E aqui nós vamos ligar no controle, como você pode ver aqui ligado, e a gente, conforme você quiser mudar a amplitude esquerda e direita ou superior e inferior de foco, de focagem para pesquisa, você pode usar aqui, como eu estou usando, ó, o controle remoto para baixar. Aqui você pode ver está aumentando, aqui eu posso ir mais para a esquerda com ele, como você pode ver, e aqui eu posso ir mais para a direita para fazer a pesquisa do que está à frente da minha embarcação, até no mínimo numa distância de 500 a 1.200 metros. Lembrando, como eu falei, tem deles aqui que vai a muito mais do que isso, vai até 2 milhas náuticas. E aí você consegue ver bem a quilômetros à frente o que está sendo focado. Tá? Você também pode desligá-lo aqui para evitar de queimar e usá-lo e ligá-lo na hora que você tiver a necessidade de ver o caminho da sua embarcação para evitar qualquer obstáculo que possa oferecer. Ele é muito útil também, principalmente esses aqui que eu vou mostrar agora, para fixação de proa.
para quando você estiver fazendo o ancoramento da sua embarcação ou aproximação portuária, você precisa de uma iluminação ampla da frente ou a lateral do seu barco, para que você não bata em alguma outra embarcação ou qualquer outra área portuária que você estiver encostando e fazendo o atracamento da sua embarcação. Então esses aqui, apesar de não serem automáticos, mas você tem um ajuste manual de inclinação que você pode fazer. E dependendo da fixação da base, você também pode fazer uma rotação lateral nele, lembrando que a forma de se fazer isso é inteiramente manual. Bom, pessoal, outro sistema de iluminação que é muito utilizado pelas embarcações e portos são as luzes de navegação, tá? Essas luzes aqui, normalmente elas são utilizadas para indicar passagem, indicar lateral, posição do barco, ou até mesmo, como no caso dessa aqui, que tem um uso muito importante para questões de advertência, como a gente pode ver aqui, ó. Eu vou ligá-la aqui e você vai ver que tem estrobo de advertência e você pode mudar até a forma do estrobo dela também, ó. Tá? Esse tipo de lâmpada, ele é muito usado para questão de advertência de posicionamento. Se você vai ancorar o barco ou precisa de uma boia flutuante temporária num local próximo da sua embarcação, ou um local que você está fazendo um trabalho, por exemplo, no casco da sua embarcação, e você precisa de algo de advertência ali para mostrar que existe ali uma possibilidade de impacto ou até mesmo agredir em impacto um ser humano que esteja trabalhando ali fora da embarcação. Então, esse tipo de lâmpada de advertência, de iluminação, de navegação, é muito útil para advertência contra esse tipo de perigo aí. Bom, pessoal, em relação a essas luzes de navegação, muitas delas vai ter aplicabilidade na embarcação e vai ter aplicabilidade também portuária. Algumas são usadas em locais de atracamento de barcos, através até de áreas mais longas de portuária e também nas posições específicas de bombordo, estibordo, proa da sua embarcação. A diferença física principal delas, em relação ao tamanho, é o alcance que você vai ter com cada tamanho de luz de navegação que você instalar na sua embarcação. Por exemplo, estas menores, você vai ter um alcance aqui de até mais ou menos de 1 milha a 1,5 milha de detecção de iluminação visual. Essas aqui, que podem ser usadas em embarcações de até 50 metros, elas têm um alcance de até 3 milhas náuticas, ou de 2 a 3 milhas náuticas. E essas maiores, que são usadas em embarcações até acima de 50 metros, elas vão ter um alcance de 3 a 5 milhas de visualização. Lembrando que existe também aquelas que são solares, tá? Para você fazer, ela vai ter a carga dela durante o dia e à noite, quando você precisar da focagem, como eu vou simular aqui, eu vou tapar o sensor dela e você vê que ela faz já a sinalização para longas distâncias de 2 a 3 milhas náuticas. Então essas solares, elas são muito úteis para a advertência noturna do posicionamento da sua embarcação. Outra coisa importante da usabilidade das luzes de navegação é a escolha da cor para cada finalidade. As cores brancas, como essa aqui que eu estou mostrando e essa daqui, geralmente elas possuem finalidades gerais, principalmente de indicação de caminho, tá? Geralmente na embarcação elas são muito usadas em posições de proa ou posição acima de teto, tá? E geralmente em áreas portuárias elas são indicadas para caminho de entrada de área portuária ou caminho de saída de área portuária ou até no local onde você ancora e encosta a sua embarcação. Então as luzes brancas têm essa finalidade. Já as luzes vermelhas e verdes seguem uma regulamentação onde normalmente o vermelho você vai usar na lateral bombordo da sua embarcação, porque ajuda a quem estiver navegando, quando vê a luz vermelha, já saber o lado certo que a sua embarcação está de lado para ele, se é o lado esquerdo ou o lado direito. Então o bombordo você já vai ter indicado com a luz vermelha. Já a luz verde, ela vai ser muito importante para a indicação da lateral de estibordo da sua embarcação, porque aí qualquer outra embarcação que estiver à distância já vai saber o lado certo da sua embarcação que está sendo sinalizado e a direção do lado que está sendo sinalizado. Lembrando também que existem as laranjas, que são de alerta, como eu mostrei para você, tá? Normalmente, as laranjas, elas são utilizadas de forma de ou nível de autoridade, tá? No caso de fiscalização, uma embarcação de fiscalização, ou a nível de posição de alerta para alguém que está na água fazendo pesquisa ou trabalhando fora da embarcação, fazendo algum conserto na embarcação, ou até mesmo
uma indicação, no caso dessa que eu mostrei para vocês, que é piscante, de usar como um básico SOS, de indicar, ó, eu tenho um alerta aqui e talvez esteja precisando de ajuda. Tá? Muitas vezes existem os faróis dedicados como esse daqui, que você pode fazer através de uma manopla que fica do lado do farol, que no caso desse não tem, mas existem faróis maiores, marítimos, que tem a manopla, onde você consegue fazer o SOS de emergência através de um farol grande desse, alcançando distâncias maiores e embarcações maiores que estejam procurando a quem resgatar num pedido de socorro. Outra coisa importante com relação ao uso das luzes de iluminação e navegação dos faróis de busca e dos faróis maiores na sua embarcação é a recomendação da instalação elétrica correta. Alguns desses equipamentos possuem adaptadores de conexão através de 12 volts, como se fosse bateria de isqueiro, de acendedor de isqueiro de carro, mas você pode fazer a adaptação disso daqui com um adaptador para fazer a ligação num circuito de bateria. A mesma coisa você vai fazer também na ligação das luzes de iluminação e navegação. Lembrando que o correto, para uma segurança de você não queimar as lâmpadas incandescentes e nem tampouco o circuito de alimentação dos LEDs, como aqui do farol de busca, é você usar um kit de fusíveis náuticos, como estão sendo mostrados aqui. Ou, se você tiver muitas delas na sua embarcação, você usar um painel de fusíveis, como está sendo mostrado aqui, de acordo com a amperagem de consumo de cada um desses tipos de iluminação. Se você olhar bem, cada uma tem na etiqueta a potência em watts ou a potência em ampere de consumo de iluminação. Então é muito fácil para um eletricista ele calcular todo o consumo e saber qual é a bitola de fio correto que ele vai usar para fazer a passagem da instalação elétrica na embarcação e qual é o fusível correto que ele vai usar ali no painel de fusíveis para evitar a queima do equipamento de iluminação. E até porque no painel você também vai ter o liga e desliga de cada uma dessas lâmpadas e desses faróis e do conjunto de iluminação que você usar na sua embarcação. Com relação à manutenção básica que você vai fazer nesse equipamento, a gente recomenda sempre você verificar a limpeza do painel de vidro, tá? Que isso é muito importante, que se esse painel começar a encarunchar, ficar cheio de lodo, ou até mesmo infiltração de umidade, você vai ver que a iluminação não vai ser mais tão eficiente a longa distância por causa da danificação que vai acontecer em relação à umidade e em relação ao vidro também do seu equipamento de iluminação náutico. Recomendamos também você de meses em meses verificar se está tendo infiltração de umidade e acúmulo de água na parte de dentro, porque essa água que vai ficar acumulada por dentro, ela pode ocorrer curtos na lâmpada e pode dar curtos ali, apesar de você ter, como eu mostrei aqui, ainda há pouco, o fusível de proteção. Mas isso pode danificar o uso da sua lâmpada incandescente de alta luminosidade. Até mesmo também, nesse tipo de equipamento aqui, que são mais eletrônicos com LED, é importante você verificar se está acumulando umidade no painel em muita escala, porque essa intensidade de umidade também pode danificar o circuito eletrônico que tem aqui dentro. Bom, pessoal, então espero que tenha tirado todas as dúvidas de vocês em relação aos tipos de iluminação de navegação que você pode ter na sua embarcação para se livrar dos perigos, indicar o posicionamento da sua embarcação e assim facilitar a sua vida na navegação noturna que você vai ter a cada dia como marujo aí nesse mundo náutico. Lembrando que todos esses equipamentos temos para vender aqui na Importadora Nautical Fire, que fica aqui em Manaus, na Rua dos Barés 169 e na Rua Marquês de Santa Cruz 297, aqui em Manaus. Estamos aí para atender você e tirar todas as suas dúvidas. Até mais nos próximos vídeos do nosso canal.